que é uma brigada de incêndio? É um grupo organizado, formado por pessoas voluntárias ou indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área, prevenção de acidentes e primeiros socorros, dentro de uma área pré-estabelecida na edificação, planta ou evento. Então, edificação, prédio. Planta, numa fábrica. Numa fábrica, pode ser grande ou pequena. É o nome técnico que se usa para fábricas, é a planta, né? Ou evento. Por quê? Porque você tem eventos temporários, por exemplo, e é obrigatório você ter lá a brigada de incêndio. Aí um detalhe, quando eu tenho a brigada de incêndio, ela está ligada a um determinado prédio ou uma planta. Evento, vamos imaginar que é um evento temporário, não tem brigada, como é que você vai formar? Não tem ninguém ali. Então, nesse caso, o promotor do evento, ele contrata bombeiros civis para fazer a função da brigada de incêndio. Então, definição de brigada de incêndio, tá fácil, né? Composição da brigada de incêndio. Bom, aí, ó, pessoal, nós vamos falar aqui, eu vou dar um exemplo para compor a brigada de incêndio, vou falar algumas coisas que pode dar nó na cabeça de vocês. Então, nós vamos fazer devagarinho, vou dar um exemplo. É importante que vocês leiam a norma, tá? É importante que vocês leiam a norma. Bom, na composição da brigada de incêndio, a quantidade de brigadistas por turno é definida pela tabela A1 e leva em conta 3 critérios. Quais são os critérios para definir a quantidade de brigadistas? Quantas pessoas tem fixa naquela edificação? Ou população fixa. Pessoal, população flutuante. Eu tenho um prédio comercial. Trabalho nesse prédio comercial 100 pessoas. É a população fixa. Durante o dia, tem muitos consultórios médicos, por exemplo. Pessoas entram e saem. Então, entram e saem 1.000 pessoas por dia. População flutuante. Eu não posso ter brigadistas na população flutuante, porque ela entra e sai. Mas é importante saber a quantidade de pessoas que entram e saem. Mas o critério, primeiro, para a composição da brigada de incêndio é saber quantas pessoas trabalham naquela edificação. Depois, qual é o grau de risco? E o grau de risco já está fixado. Então, os 3 critérios, população fixa, grau de risco, que já está na tabela, e a ocupação. Pessoal, por que é importante? Preciso saber quantas pessoas tem no meu prédio, que trabalham lá, para eu formar a brigada, para saber quantos brigadistas eu posso ter. Eu tenho que saber o grau de risco, que ele é baixo, médio ou intermediário. Baixo, intermediário e alto, perdão. E a ocupação. A ocupação é muito importante, porque a ocupação determina também, ela influencia no risco. Uma coisa é eu ter um prédio comercial. Outra coisa, eu tenho um prédio, por exemplo, já viram agora aqueles storage, que são aqueles depósitos, prédios que nem a gente vê nos filmes americanos, agora tem no Brasil. Você tem uma mudança, você guarda lá num depósito. Tem prédios, né? Olha que interessante. Se eu pegar um prédio de depósito e um prédio comercial, no prédio comercial eu tenho muita gente, né? Tem uma carga incêndio, vamos falar de escritório, carga incêndio média, 700 megajoules. E eu tenho, no prédio de depósito, eu tenho pouca gente, porque não tem quase ninguém. As pessoas vão lá, colocam as coisas no andar, no terceiro andar, na sala tal, no depósito tal, e descem. Não fica ninguém no prédio. Então, você tem muita carga incêndio, mas pouca gente. Percebe? Então, você tem várias nuances aí, mudanças no risco. Mas, para determinar a quantidade de brigadistas, a norma levou em conta esses 3 critérios: população fixa, grau de risco e ocupação. Vamos lá. Formação da brigada de incêndio. Prática e teoria de acordo com a tabela B1, que apresenta 22 módulos, conteúdo programático, já está tudo escrito, tá? As brigadas de incêndio, elas não podem ter mais do que 30 alunos, então cada brigada no máximo 30. O treinamento prático, ele deve obedecer ao nível da instalação da tabela 1, que são 3 níveis: nível básico, intermediário e avançado. Já vou até falar, no final tem as tabelas lá, mas o nível básico, 4 horas de treinamento. O nível intermediário, 8 horas. E o nível avançado, 24 horas de treinamento. Olha a diferença. E aí, você vai encontrar nas tabelas qual é também o conteúdo programático. Óbvio, para 4 horas você tem um conteúdo, para 8 horas você tem outro, e para 24 horas você tem outro conteúdo programático. Beleza?
Fácil, né? E aí, a gente tem que compor a brigada, nós já vamos fazer um exercício aqui, eu vou mostrar para vocês. Ou seja, quantos brigadistas eu preciso? Primeira coisa, né? Definir, preciso de 20 brigadistas, tá bom. Qual o nível de treinamento deles? Básico, intermediário ou avançado? Ah, é intermediário, tá. Para nível intermediário, o que eu preciso? Qual é o detalhamento do nível de instalação para o treinamento prático? Eu vou lá na tabela A2. Tudo bem? Então, para quem já consultou aí a IT17 do guia, olha as tabelas aí, tá bom?